do teu Espírito Santo, e cremos que desta noite não será diferente. O Senhor operará de maneira gloriosa em meio ao teu povo. Pai, aqueles que nos ouvirão pela internet, que acompanharão este culto pela transmissão em vídeo, que o Senhor os alcance também com a tua bondade e a tua misericórdia. Recebe, ó Deus, o louvor e a adoração da tua igreja nesta noite. A palavra que será ministrada, que tudo, ó Deus, que aconteça no decorrer deste culto, seja para a glória e louvor do teu santo nome. Oramos, ó Pai, pelas necessidades do teu povo. Visita, Deus, aqueles que se encontram enfermos. Ah, meu Deus, os que se encontram em um hospital, ou quem sabe nas suas próprias casas. Visita de maneira gloriosa. Visita, Pai, nesta oportunidade, restaurando a saúde, renovando e dando força e ajudando aqueles que precisam. Sê conosco, ó Pai, no decorrer deste culto. Em tudo nós te exaltamos e glorificamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Assente-se, mas cumprimenta quem está aí próximo de você, teu lado, à tua frente, à tua retaguarda, com a paz do Senhor Jesus Cristo. O dia foi corrido, muito trabalho nós executamos, mas é um privilégio estar à casa de Deus e rever os irmãos. Deus abençoe e recompense a cada um, e eu tenho certeza que Deus há de falar poderosamente ao nosso coração. Diácono Mailer, louvando o Senhor com 2 hinos, pastor Alcimar lendo a palavra, e assim o pastor Jander na sequência. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hino de número 155 da nossa harpa cristã.
24. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. Pastor Alexandre, não tem um microfone? Tem um microfone ali? Nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 4 até o versículo de número 12. Jeremias, capítulo 1. Glória a Jesus. Eu vou ler o versículo 4 e toda a igreja estará lendo com o pastor Alexandre o versículo 5, e assim nós vamos até o versículo de número 12. Amém? Amém. Versículo 4. Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu:
Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo a vara de amendoeira. Todos juntos vão ler o 12? E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor essa noite mais uma vez. Eu peço a oração da igreja a meu favor. Vamos continuar orando para o desenvolver do trabalho. Vamos levantar nossa mão para o céu? Quem pode levantar as mãos? Aleluia. Jesus é bom, né? Então, tem hora que a pessoa talvez não pode levantar a mão. Há muitos anos a irmã Esther teve um problema no braço e ela não estava podendo levantar o braço. O pastor Decas está caindo, estava pregando lá em Caratinga, de repente eu estou vendo ela com as duas mãos levantadas, porque na casa de Deus milagre acontece. Oremos. Senhor Deus dos exércitos, nós te agradecemos nesta noite, por estarmos, Senhor, aqui na tua casa, onde viemos aprender da tua palavra, onde viemos adorar o Senhor. Pai, nós te pedimos perdão nossos pecados, aceite a nossa oração, os pedidos que foram apresentados, as mãos que levantaram, o Senhor conhece, meu Deus, a necessidade de cada um do teu povo, e nós pedimos ao Senhor, aceita nosso pedido, aceita a nossa oração, socorre o teu povo e os abençoe rica e abundantemente. Abençoe o pastor, ministração da tua palavra nesta noite. Use o teu servo como um canal de bênção, mais uma vez, como profeta do Senhor nesta terra. E nós te pedimos, ó Deus, assim oramos, agradecido, e pela fé agradecemos, em nome de Jesus. Amém? A igreja continue de pé um pouquinho. Vamos receber o pastor Jânio. Isso aqui é igual o profeta. A igreja continue de pé um pouquinho. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Os irmãos podem se assentar, e muito obrigado por esse gesto. Eu gostaria de pedir uns 4 ou 5 voluntários para sentarem perto aqui do irmão Manel Fernandes, do pastor Manel, do pastor Gesto, e uns 3 ou 4 voluntários para sentar aqui nesses bancos aqui, para nós preenchermos aqui. Tá bom? Tem alguém que topa? Topa aí, Gilmar, você vem mais para perto de mim? Carrega o Arthur com você, senta aqui na frente com ele. Vem cá, Arthur. Isso, senta no primeiro banco aqui, o Arthur, traz o Arthur e Gilmar. Mais alguém que for chegando, aqui queremos preencher esses bancos aqui também. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos numa terça-feira abençoada, onde nos reunimos para compartilharmos da palavra do Senhor. Nós queremos adiantar o nosso culto, o tempo passa tão rápido, não é verdade? Conosco está da Igreja Presbiteriana Renascer, lá de Chalé, o pastor João Gandhi. Fica de pé, pastor João Gandhi. João Gandhi é irmão do Pedro Gandhi, é uma turma de Gandhi, né? Sobrinho, né? Aqui é o João, né? E sobrinho também do pastor Pedro, lá de Chalé, grande amigo nosso, conhecido de muitas datas. Com ele está o de sobrenome Gandhi também, né? Porque é o Josemar Gandhi, o JG, que é o cantor. Ele estava cantando sábado lá, junto naquele grande evento de Chalé, no meio da rua lá, que nós estávamos lá pregando, e ele tem o seu violão, ele trouxe, e ele vai louvar o Senhor daqui a pouquinho.
ele é um adorador, louvo ao Senhor. E nós vamos dar para ele ali uns... até 8 horas ele tem para cantar. De 8 para frente é palavra, né, JG? Nós temos também de chalé o doutor Hudson. Cadê o Hudson? O Hudson é essa benção, sempre está conosco aí, né, Hudson? Doutor Hudson é médico em Chalé, na região. Deus te abençoe. É o coordenador daquele grande evento que nós fomos lá no sábado. Fomos muito abençoados, Hudson, através da sua vida e daquela equipe lá que coordena o trabalho, né? E mais uma vez conosco o Gil. O Gil, ele sempre vem, quando o doutor Hudson vem, ele é da Assembleia de Deus do pastor Ezequias, lá do campo de Lajinha. Então nós temos esses irmãos conosco. E gostaria de saber se temos mais alguém que nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Dê um sinalzinho aí com a sua mão para a gente. Eu acho que não temos, né? Temos esses jovens aqui. Como é que é seu nome? O Paulo Ricardo e a Franciele. Deus abençoe vocês, jovens. Estão nos visitando, eu acho que é a primeira ou segunda vez que vocês vêm aqui, né? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Como nós vamos dizer para os nossos visitantes, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Estou vendo a minha priminha ali, amada Eliane, filha do saudoso tio Celeste, mas ela sempre está aqui conosco na terça, né, Eliane? É muito bom vê-la aqui. Nós queremos também dar boas-vindas aos irmãos que estão nos acompanhando através da internet. O nosso culto está sendo transmitido e nós temos, assim, o privilégio de ter muita gente do outro lado aí nos acompanhando, gente de várias partes do Brasil e fora do Brasil também. Muito bem, vamos ouvir o nosso querido JG louvar o nome do Senhor aqui, e já em seguida a gente vem com a palavra de Deus. Ele vai cantar 1 ou 2 louvores agora rapidamente, no final, no momento da oferta, ele canta mais uma vez, e nós vamos deixar aqui os avisos e os anúncios, porque temos uma semana cheia de atividades, né? Ontem eu estive em São Simão do Rio Preto, Santana, Simonésio, olhando a obra, e Rio Preto, e à noite participamos de um culto muito abençoado lá, eu e o diácono Samuel Reginaldo. Chegamos aqui já depois das 11 horas, que é bem longe, né? E hoje estamos por aqui. Quinta-feira e sexta eu vou estar em Camboriú, vou pregar lá sexta-feira de manhã, na parte da manhã, deve ser umas 10, 11 horas. E à noite já estaremos chegando, porque temos o grande congresso da juventude aqui nesse final de semana, que começa quinta-feira no Rio Preto, sexta-feira em Alegria de Simonésia, e sábado e domingo aqui na sede. E no sábado à tarde nós teremos a reunião do ministério. Já já a gente volta com a palavra de Deus. Pode louvar. Vai usar esse microfone aqui, Samuel? Aqui. Oi. Pode ser. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que bom estar aqui louvando, exaltando a Jesus aqui. Agradecer já de antemão ao pastor Jander pela oportunidade de rever essa igreja, de ver, né, primeira vez, essa igreja tão bonita. Que Deus abençoe cada dia mais os irmãos. Amém? Nós vamos adorar o Senhor aqui. Aleluia. Eu sinto a graça dele, você sente aí? Aleluia, Jesus está aqui. Jesus está aqui louvando, Ele está aqui recebendo a sua adoração, Ele está aqui pronto a te curar. Aleluia. Vou cantar algo aqui que vocês conhecem, ó. Meu orgulho me tirou do jardim.
Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo, é um brigante. Milhares e milhares. O meu amado é o mais belo, é milhares e milhares. Yeshua, tá bonito. Oh, yeah. Yeshua, Yeshua, oh, de novo. Com gemidos e palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Sua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Eu estou de novo aqui, eu quero Seu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Se você sente a presença, glorifique e exalta Ele aí. Exalte a Ele aí. Abra o seu coração nessa noite, exalte a Ele aí. Oh, Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Eu estou de novo aqui, eu quero Seu poder. Exalte a Ele. Oh, 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 oh. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu Te servirei porque comigo estarás. O sofrer contigo é bem melhor do que errar.
Finaliza aí. Nesse lugar. Nesse lugar. Aleluia. Amém. Que Deus os abençoe nessa noite em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Tem alguém sentindo a presença dele aí? Deu lá? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Pode adorar. Sofrer contigo é bem melhor do que se eu fosse você, adorava, porque a presença dele é sentida aqui. Como sinal que tu estás neste lugar. De pé, repetindo um dos versículos que o pastor Alcimar leu, inclusive foi a nosso pedido que ele leu, Jeremias, capítulo de número 1. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra esta noite. Jeremias 1, eu quero ler, vamos ler a partir do 4 novamente, vamos ler o 4 e o 5. Está escrito: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria que você se assentasse. Como é de costume aqui na nossa igreja, a reverência à palavra de Deus, ela é algo que nós não abrimos mão, não é verdade? Não abrimos mão. Depois, os irmãos que nos ajudam aí no ar-condicionado, colocar para nós essa paleta para cima, para não jogar direto nos irmãos, para distribuir o ar, né? Para não cair direto, porque senão refresca só um lugar, né? Pastor conhece a cara das ovelhinhas, não é verdade? Só de olhar para cá eu vi alguns assim, aí eu descobri o que é o sentimento, não é? Amém, irmãos? É verdade ou não é? Não é adivinhação não, irmãos, é experiência, né? Muito bem. Meus queridos, como os irmãos sabem, a nossa terça-feira é a terça-feira da palavra, é o encontro do pastor com a igreja, onde a gente conversa, onde a gente compartilha algumas coisas do dia a dia da igreja, e a palavra sempre ela tem atingido os nossos corações, e eu creio muito no poder da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês esta noite. Nós poderíamos colocar um tema na nossa meditação, e o tema é dramas e desafios de um profeta, ou do profeta. Existem 3 personagens, olha só aqui para o pastor. Existem 3 personagens na Bíblia Sagrada, em especial no Antigo Testamento, que esses personagens, eles estão sempre presentes na história bíblica, na história do Antigo Testamento. Um deles é o rei, o outro deles é o sacerdote, e o outro personagem é o profeta. Esses 3 homens estão intrinsecamente ligados à história da nação, principalmente
depois do Êxodo, nós encontramos Moisés como profeta e a nação entra na terra prometida. Aí vem o período dos juízes, o último juiz de Israel foi Samuel, e depois nós encontramos então o período da monarquia, que é o período dos reis. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul, o segundo rei foi o rei Davi, o terceiro foi Salomão, o quarto foi Reoboão, e depois de Reoboão o reino se divide, e depois então nós temos as 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, e nós não vamos tratar do assunto porque não é o nosso foco esta noite. Mas desses personagens, do rei, do sacerdote e do profeta, a função do rei, é claro, era liderar, ele era o monarca, então ele tinha autoridade, como Davi e outros reis que passaram tanto a posteriori, tanto no reino do norte como no reino do sul, tiveram bons reis e reis maus. O sacerdote, ele já é um personagem mais antigo, ele já está presente. Por exemplo, Moisés, ele fazia o papel de sacerdote, porque ele intercedia pelo povo. O sacerdote, ele ouvia o povo e levava o que ele ouvia do povo a Deus. Ele era um intercessor. Ele era aquele que estava no meio, intermediando, falando com Deus a respeito do povo. E ele também tinha a ver com sacrifícios, como nós aprendemos na escola bíblica dominical, domingo aqui pela manhã. Inclusive, fui eu que lecionei aqui com os irmãos sobre o altar do sacrifício. E depois, então, nós temos quem? O papel do profeta. Enquanto o sacerdote ouve o povo e fala a Deus, o profeta, ele tem a responsabilidade de receber de Deus e transmitir ao povo. Ele é a voz de Deus. Trazendo para um contexto mais da igreja, agora deixando o Antigo Testamento, Martim Lutero, né, que o precursor e o autor da Reforma Protestante, que fixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, esse Martim Lutero, ele disse que o púlpito, esse lugar que eu estou aqui, o púlpito, ele é o trono de Deus, de onde ele dirige a sua igreja, e isso através da sua palavra. Então hoje nós não temos o ministério profético como do Antigo Testamento, mas nós temos Efésios 4, 10, 11, 12, que fala que ele mesmo deu uns para pastores, deu outros para evangelistas, deu para apóstolos, deu para mestres e deu também para a igreja profetas. Esse profeta de Efésios 4, ele é diferente do profeta do Antigo Testamento. O profeta de Efésios 4 é o profeta que profetiza pela palavra. Eu venho aqui, trago uma palavra para a igreja e a igreja é atingida de forma poderosa pela palavra. O profeta do Antigo Testamento, ele era aquele que as pessoas consultavam a ele, iam até a casa dele para consultar e ver o que Deus tinha para falar com ele. Esses profetas, meus irmãos, eles tinham, Deus sempre teve um carinho muito grande para com a vida desses profetas. A prova é, a responsabilidade deles era tão grande que se eles fossem infiéis, Deus cobraria deles. A ponto do Senhor dizer, olha, se eu der a palavra ao profeta e ele não falar, eu cobro o sangue das mãos dele, eu vou cobrar se ele não falar, ok? Se ele falar enganosamente, eu também vou cobrar das mãos dele, porque ele é responsável por isso, entendeu? Acompanhe comigo o raciocínio. Mas o Senhor também tinha um carinho com esses profetas, a ponto, não sei se seria possível a gente julgar no telão, porque nós estamos aí numa fase de adaptação, um novo sistema. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo de número 23, e também no livro de Salmos 105, versículo 15, o Senhor disse, não toqueis nos meus ungidos, nem falei mal dos meus profetas. Eu vou repetir. Não toqueis nos meus ungidos e nem falai mal dos meus profetas. Quando você for falar mal de um obreiro, de um pastor, conte até 3. É, pastor, mas ele está errado. Mas a Bíblia diz que Saul tinha caído da graça e Davi podia matar Saul. E ele disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor?
Profeta que está com problema é Deus que trata e não a língua do povo. Tem alguém que pode dar glória ou está forte demais? Amém? O Senhor tinha um carinho com esses profetas. Aleluia. Eu não sei você, mas eu sei quando ele está na casa. Eu sei quando ele está na casa. A vida de um profeta, aleluia. A vida de um profeta, ela era marcada por grandes desafios. Dentre esses desafios, e eu tomo essa palavra para mim, é porque a chamada de Deus na vida de um homem, ela não isenta este ser humano de continuar sendo um ser humano comum. O profeta, ele era a voz de Deus, mas ele continuava sentindo dor de cabeça, dor na perna, dor no pé, dor de barriga, fome, cansaço. Então o profeta tinha que conviver com a humanidade e ao mesmo tempo conviver com a unção, com a autoridade de Deus. Então, às vezes esse profeta se via no céu com a unção, mas se via no inferno por causa da humanidade. E eu estava orando agora à tarde, e até comentei com a Eunice, para ela me ajudar a lembrar de um texto, e a cabeça muito boa que ela tem também. E o profeta, pastor Gerson, ele tinha que conviver com uma outra coisa. Na maioria das vezes, o profeta, ele era solitário. E o pastor Ocimar vai concordar comigo, e nós vamos concordar esta noite. Nós, pastores, fazemos parte do grupo de pessoas mais solitárias do mundo. A gente tem que ouvir todo mundo, a gente tem que agradar todo mundo, você tem que atender todo mundo. E cadê você como ser humano? Cadê o ombro que você encosta? Cadê o colo que você deita? Primeiro, Deus. Segundo, se você tiver uma esposa crente, você deita no ombro dela, no colo dela, e depois você pode contar no dedo, no máximo, talvez 4, 5 amigos que você abre a alma. A ponto, eu estava me lembrando de o profeta Elias. Por que o profeta Elias, lá no capítulo de número 18, em diante do primeiro livro dos reis, o Senhor foi atrás dele? O que você está fazendo? O que Elias disse por 2 vezes ao Senhor? Só eu fiquei. Prova da solidão. Aleluia. Porque eu sempre prego aqui, o Gandhi, a família Gandhi e todos aqui. Ouça-me. Eu sempre prego aqui que existe 2 coisas parecidas. Existe a solidão e existe a solitude. A solidão é quando todo mundo te abandona e você sobra. Você foi abandonado. Solidão. Solitude é quando você deixa todo mundo para ficar a sós com Deus. Aí é outra coisa. Mas o profeta, ele não tinha só tempo para ficar com Deus. Ele às vezes era também abandonado. Por quê, pastor Jander? Aí eu vou lhe falar pelo menos 4 coisas, ou melhor, 3 coisas, que você vai compreender o que é que eu quero dizer. Preste muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus está falando com você e comigo aqui esta noite. A primeira coisa, a importância do profeta era que o profeta ele era procurado para dar direção. O profeta ele era procurado para dar orientação. Lembra quando Saul estava procurando as jumentas do seu pai? E ele estava andando, vagando, procurando as jumentas do pai e não achava. Ele era um jovem muito bonito. A Bíblia diz que ele era um jovem bonito, um rapaz alto, bonito. E ele não encontrava as jumentas do seu pai. De repente alguém o encontrou pelo campo e disse: o que você está fazendo? Estou procurando as jumentas do meu pai, Cis. Alguém deu um brado para ele e disse assim: olha, tem um homem aqui em Israel. O nome desse homem é Samuel. Vai lá na casa dele, porque todas as palavras que esse homem fala, nenhuma delas cai por terra. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Eu vou te dizer uma coisa que ninguém precisa sair batendo para o peito e dizendo: eu sou homem de Deus e sou mulher de Deus. O teu caráter e a tua autoridade
de Deus vai provar que Deus é contigo e as pessoas vão te respeitar. Porque eles procuravam o profeta para receber direção, receber o direcionamento. Mas eles procuravam o profeta também, eles eram respeitados, os profetas eram respeitados. Sabe por quê também? Porque eles eram considerados a voz de Deus. A voz deles era a voz de Deus. Irmãos, esse é um desafio muito grande, porque quantas vezes a gente recebe na nossa casa e no gabinete crentes, pessoas que dizem assim: o que o Senhor falar para mim fazer, eu vou fazer. É muita responsabilidade, irmãos. É muita responsabilidade. Só que Deus tem compromisso com o profeta. Aleluia. Eu estava recebendo aqui no gabinete pastoral, ou no escritório da minha casa, um irmão do campo, um obreiro, um presbítero, e ele dizendo: pastor, eu vim aqui despedir do senhor, porque eu estou pegando aqui a minha carta, está muito difícil, eu estou numa situação assim, e eu estou indo para o estado do Espírito Santo, vou me mudar para lá, e eu estou ouvindo, e lá pelo meio da conversa, o pastor Alcimar tomou a palavra e disse: olha, meu jovem, o que o pastor Jander te orientar, você faça, porque Deus tem compromisso com aquele que ele estabelece. E eu disse para ele: nos próximos 6 meses você não vai mudar, porque Deus tem um negócio com você. Aquele moço, foi ou não foi, pastor Simar? Saiu do escritório e disse: o que o senhor me orientar então, pastor, eu aceito como voz de Deus. E para a glória do nome do Senhor, esse rapaz é o pastor de Itaparuba hoje. Porque Deus tem compromisso com quem Ele estabelece sobre a frente do seu povo. Eu estou aqui esta noite para lhe dizer que Deus ainda tem profeta sobre esta terra. Aleluia, glória a Deus. Então, o profeta, ele era procurado para orientar. Ele era considerado, em segundo lugar, como voz de Deus. Mas em terceiro lugar, o profeta enfrentava um outro problema. Pergunta assim: qual, pastor? Em muitas vezes ele era rejeitado. Marquinhos, como é que está nosso? Tem muita gente nos acompanhando, para a gente mandar um abraço. Olha cá, muitas vezes o profeta era rejeitado. Aí você me pergunta assim: por que, pastor? Porque o profeta tinha a responsabilidade de combater o pecado. Porque eu quero te dizer que profeta bom não é o que profeta que acaricia a sua consciência e dizendo: continua no adultério e vai para o céu, continua do jeito que está e vai para o céu. O profeta verdadeiro, ele bate na ferida, ele traspassa a alma, mas ele fala a verdade. E muitas vezes ele era rejeitado. Oregamai, chuegas. Eu estou sentindo Deus aqui dentro deste lugar, e eu tenho certeza que Ele está falando também em outros lugares por esse Brasil e pelo mundo afora. Ele era rejeitado por falar a verdade, irmãos. Se eu quiser ver a igreja cheia, é só abrir a porta. Não prega contra pecado, não fala que pode, venha como está, continua como está, não precisa de mudança de vida, pode andar de qualquer maneira. Todo mundo quer uma igreja dessa, que todo mundo passa a mão na cabeça, pode continuar do jeito que você está, porque a graça cobre tudo. A graça não cobre tudo. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tem que ter mudança de vida sim. Então o profeta era rejeitado. Aleluia. Mas aí eu vou lembrar de quem? Por que o senhor fala língua, pastor? É o Espírito de Deus adorando ao Pai, adorando ao Filho. Olha para cá. Diga comigo, Jeremias. Quase 500 pessoas assistindo o culto, além daqui da sede. Escuta só. Jeremias manda uma carta para o rei Jeoiaquim. Não é Joaquim, é Jeoiaquim. Ele pegou a carta e o negócio estava meio estreito para ele, aquela palavra. Ele pegou a carta, o que ele fez? Estava aquecendo-se perto de uma fogueira. Tinha uma fogueira.
ele pegou um canivete que estava na sua cintura. Lembra aqueles canivetes que corta muito, corta até folha de papel? Diz a Bíblia que ele pegou um canivete e fez isso aqui, ó. Com a lei, com a palavra que o Senhor Deus mandou Jeremias escrever. Olha aqui para minha mão. Pegou a lei e jogou no fogo. E falou, isso aqui não vale nada para mim não. A notícia chegou a Jeremias, Jeremias foi conversar com o patrão, porque tem uns negócios que a gente conversa com ele. Profeta não sai dando tiro para todo lado não. Profeta conversa com ele e fala assim, o homem rasgou o papel, aí o Senhor falou, escreve outra. Manda outra. E nessa que você vai escrever agora, aumenta algumas coisinhas. O que o senhor quer que eu fale? Diga para ele que ele vai morrer e ele não vai ter um sepulcro de rei. Ele vai ser sepultado como sepulta um jumento numa vala do lado de fora da cidade. Meu Deus do céu. Meu corpo está tremendo aqui com a palavra de Deus. Porque profeta é profeta. Profeta não pode ter medo. Uma vez me convidaram para pregar numa parte dos Estados Unidos, mais ao sul, e disseram, pastor, que a gente quer trazer o senhor cá, mas a gente queria pedir ao senhor uma coisa, porque aqui o trabalho é mais ou menos assim, então precisa trazer uma palavra assim, mais assim, não sei o quê. Eu falei, já não vai dar. Porque profeta que se vende, cria problema com Deus. Profeta sério fala como Micaías, o que Deus me der eu falo. Gostou ou não gostou, eu vou falar, porque é Deus que mandou. Os irmãos entenderam? Não é assim que a palavra de Deus diz? Então, o Jeremias mandou uma carta para ele, irmão, mas pensa num homem que ficou brabo. E diz a Bíblia que ele procurou Jeremias igual procura uma agulha no palé. A Bíblia diz que ele revirou para procurar o Jeremias. E diz, você acredita que ele não achou o Jeremias? Pergunta-se por quê? Porque o Senhor escondeu ele. Porque profeta de Deus, Deus esconde. Levanta a mão e adora se você crê nisso. Profeta de Deus, Deus esconde. Aleluia. Então, irmãos, este profeta, ele era... Veja bem, procurado para orientação e direção, ele era respeitado por ser voz de Deus, mas ele era rejeitado por falar a verdade, mas ele tinha um outro problema, irmãos, é aquele primeiro que eu falei, ele tinha que conviver com a humanidade. Como assim, pastor, com a humanidade as pessoas? Não, com a sua própria humanidade. Não, pastor, mas assim como? Explica aí. É exatamente, é o Jeremias dizendo... Capítulo 9, se a minha cabeça transformasse em água, e os meus olhos em 2 cachoeiras, para me chorar dia e noite a sorte da nação. Se tivesse uma estalagem no deserto, para me fugir e ficar quietinho lá. Igual exatamente você fala, viu, irmãozinho do ciclo de oração, você que lidera, irmão da mocidade, pastor Janda, demais pastores aqui, igualzinho a gente fala, se eu pudesse, se eu tivesse um para ficar no meu lugar, eu não ia mexer com esse negócio de igreja, se eu tivesse um para fazer o controle do negócio da festa do chalé, eu punha outro no lugar, porque eu não quero fazer mais. Aí é conviver com a humanidade, não é verdade? Você passa raiva porque ninguém põe a mão, e você está pastoreando, e gente puxa para trás, e eu vou, se eu tivesse uma estalagem para mim fugir, e ficar debaixo dela. Jeremias 1:9. Aleluia. Você está achando que eu estou brincando ou você quer ler o texto? Se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, de rebeldes, não quer nada. Aí, quando a gente vai para o capítulo de número 20, eu encontro Jeremias numa situação pior, porque ele fala, era melhor que eu não tivesse nascido. E sabe o que ele falou com Deus? Sabe o que ele falou, Sara, com Deus? Sabe o que ele falou, irmã Luciana, com Deus? Ele disse assim, tu me enganaste. Falou com Deus. O senhor falou que o negócio era uma coisa e era outra. Eu achei que esse negócio de ministério era só assim,
Eu achei que o negócio de ministério era só foto e autógrafo depois no pé do palanque. Eu não sabia. Não sabia. Aí o Jeremias ficou ruimzinho, menino. Daí a pouco, ele falou assim: você quer saber de uma coisa? Não vou ser mais profeta e não vou mais tocar nesse assunto. Aí ele completa o versículo dizendo assim: quando eu pensava nesse negócio, foi como um fogo que queimava dentro dos meus ossos. Eu não posso parar. Segundos para você adorar. Enquanto isso, eu tomo um golinho d'água. Não, adora aí, porque Deus ainda levanta profetas. Não dá para parar, não dá para voltar atrás, não dá para jogar tudo pro ar. Porque foi Ele que te chamou. Então receba o abraço dEle. Ele te pega na mão e diz: fica de pé, caminha, conta comigo. Porque quando tu pensas que está sozinho, na realidade tu não estás sozinho. Eu estou bem perto de ti. Então canta assim: adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, adorar. Olha a resposta de Deus para a sua vida. Só sabe o valor de uma sombra quem já enfrentou o sol escaldante do deserto. Só sabe o que é uma água fresca quem já passou sede. Só sabe ser consolado pelo Espírito Santo aqueles que já choraram aos pés da cruz e entenderam que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Logo ao romper da alva, a bênção virá. Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem. Todas as suas lágrimas enxugará. Mas como o nosso tempo passa tão rápido, eu gostaria de falar com você uma outra coisa em relação ao profeta. Aleluia. Alguns desses profetas foram conhecidos na Bíblia. Quem nunca ouviu falar de Isaías? Quem nunca ouviu falar de Jeremias? Quem nunca ouviu falar de Ezequiel? Quem nunca ouviu falar do profeta Davi, porque Davi, além de rei, era profeta? Quem nunca ouviu falar de Ezequiel? Quem nunca ouviu falar de Malaquias? Quem nunca ouviu falar do profeta Samuel? Quem nunca ouviu falar do profeta Elias, do profeta Eliseu? Profetas conhecidos. Mas por muitas vezes eu encontro na Bíblia o Senhor dizendo: e o Senhor enviou um homem, profeta. Qual o nome dele? Não sei.
Juízes capítulo 6, por exemplo. Qual foi o profeta que foi lá falar com a nação? Vocês estão passando isso porque vocês pecaram contra Deus. Como é que ele chama? Não sei. Você sabe por quê? Aqui eu não preciso ter nome para ser profeta. Aqui eu não preciso ser conhecido para ser profeta. Eu tenho muito medo daquelas pessoas que dizem, olha, Deus prometeu que eu ficarei conhecido nesse Brasil inteiro, e tem até um hino, né? Não sei de quem que é, prefiro até não saber, porque às vezes eu ia falar o nome e é ruim a gente falar. Tem um hino que eles dizem assim, que Deus vai pegar seu nome e vai assoprar para o mundo inteiro. Que nome que tem que assoprar para o mundo inteiro é meu nome, irmão? É o nome de Jesus. Profeta aqui não tem nome não, profeta tem mensagem. Profeta aqui não tem nome não, profeta aqui tem autoridade. Você não precisa ter nome para fazer a obra, você precisa ter a mensagem dos lábios. E aí eu estou me lembrando da época quando o filho de Davi morreu, o Absalão, Ab do hebraico, pai, Salom vem de paz, o Absalão, o pai da paz. Quando Joabe traspassou e matou porque ele estava numa guerra contra o próprio pai, diz a Bíblia que tinha um cidadão lá que era o que transportava a mensagem, esqueci o nome dele. Ele é que era o que levava a mensagem mesmo, porque ele era muito veloz. E ele era um camarada muito veloz. E naquele dia o Senhor disse assim, olha, hoje não será você que vai levar a mensagem para o rei. Não é você que vai levar a mensagem da morte do filho do rei. É o Ahimaás. Ele era um espetáculo, o homem era The Flash, o homem corria mesmo, o homem era igual aqueles... negros lá da África que ganham a São Silvestre, geralmente são os quenianos, né? O homem corria, mas corria mesmo, o homem era veloz mesmo. Morreu o filho do rei, e aí o Joabe disse assim, olha, você não vai levar a Ahimaás a mensagem para o rei. Quem vai levar a mensagem para o rei hoje é um homem chamado Cusi. Esse homem é que vai levar, um negro. É ele que vai levar, um etíope, por nome Cusi. Ele é que vai levar a mensagem para o rei. Menino, o Ahimaás era o que sempre levava a mensagem, não gostou não. Não, deixa eu. Ele falou, não, hoje você não está com a mensagem. Quem vai levar a mensagem é o Cusi. É o etíope. Aí tudo bem, ele acalmou. O Cusi foi levando a mensagem, já vai no passo do gado para levar a mensagem para o rei. Daí a pouco o Ahimaás passou por ele igual aquele desenho animado do bichinho que corre muito. Não fala não, porque senão eu vou achar que você está assistindo muito desenho. Passou e foi. E chegou lá na frente. Quando chegou, o rei correu e perguntou a ele, Ahimaás, qual a notícia? Como é que está o rapaz? Como é que o Ahimaás estava, irmãos? Acalma. Como é que está o moço? O Ahimaás falou, olha, eu vi um grande barulho lá, um grande movimento. Eu vi uma movimentação tremenda. Mas e o rapaz? O rapaz eu não sei como é que ele está não, mas tem uma grande movimentação. Daí alguns minutos chega o Cusita, no passo do gado, e diz, olha, o rapaz morreu. Aí eu quero te falar uma coisa esta noite. Não adianta correr muito. Não adianta chegar na frente. Não adianta levantar poeira. Não adianta dizer que viu um movimento, não adianta dizer que viu um barulho, tem que ter uma mensagem nos lábios. Porque tem gente que não sapateia, não vê barulho, não rodopia, mas quando abre a boca é profeta de Deus e sabe o que está falando. Eu estou com uma certeza que Deus está falando conosco esta noite. Talvez pudéssemos colocar o nome nessa mensagem, precisamos de profetas para essa geração. Eu saio desse culto aqui com as minhas mãos assim, tranquila, dizendo, olha, que a igreja precisa ter uma vida diferente. Eu preciso ser voz profética esta noite para dizer que não adianta frequentar, não adianta dizimar, não adianta levantar a mão, precisa ter vida diferente do mundo, porque pecado é pecado, Deus não negocia. Eu estou com uma mensagem preparando, ela está no azeite, o tema dela é o Deus que não negocia princípios. Deus é um Deus de princípios. Mas vamos concluir, mais 10 minutos a gente conclui, porque o tempo já foi embora, quase 8h40. Mas vamos mais.
Qual era o outro drama, ou melhor, a outra situação do profeta? Primeiro, procurado para dar orientação e direção. Segundo, respeitado por ser voz de Deus. Terceiro, rejeitado por combater o pecado. Quarto, desafio de conviver com a humanidade, ser humano e ser profeta, ser ungido de Deus. É esse equilíbrio, entendeu? É esse equilíbrio, não é? Mas em quinto lugar, como ser humano, como esse equilíbrio, precisa ter, aí foi onde que eu falei que às vezes ele é o quê? Solitário, às vezes ele fica só, às vezes ele não tem muito parceiro, não é verdade? Não tem muito companheiro, muito parceiro. Mas em quinto lugar, o profeta tem que conviver com uma outra situação. Talvez essa é o que retrata mais o que paira na minha alma. É que o profeta precisa conviver com o drama e a decepção por não ver mudança na vida daqueles que ele foi levantado para ser profeta. Para mim, a coisa mais desafiadora é você pastorear uma igreja 10 anos, pregar, ensinar, e você ver pessoas na mesma prática, convivendo e fazendo as mesmas coisas, briga por causa de coisas mínimas. Você já viu isso? Crente que briga assim por causa de coisas, eu vejo isso de vez em quando. Pessoas assim que você acabou de ensinar, irmão, esse é o caminho de Deus para você, esta é a palavra, não pode fazer. Ele sai do culto e continua do mesmo jeito que ele ouviu a palavra no culto. Então esse é um drama do profeta, porque o profeta gostaria que a mensagem entrasse, descesse para o coração e transformasse a vida. Aí eu lhe faço algumas perguntas. A culpa é de quem? De Deus? A resposta é não. A culpa é do Espírito Santo? Não. A culpa é da palavra? Não. A culpa é do pregador? Nem sempre, porque geralmente às vezes o pregador ora, prepara. Nem sempre a culpa é do profeta. Então a culpa é de quem? A culpa é da denominação? A culpa é de quem? A culpa é de quem ouve e não aplica. A culpa é de quem recebe, entra aqui e diz, essa não é para mim, essa é para o Paulo, essa não é para mim, essa é para Maíldes, essa não é para mim, essa é para Alcimar, essa não é para mim, essa é para Alexandre. É o ministério da pá, Deus joga no quintal dele, ele pega e joga no vizinho. Nós precisamos do ministério da enxada. Jogou no seu quintal, arrasta para o seu lado e diz, é para mim, 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 é comigo que Deus está falando. Eu já recebi ali no meu gabinete, no gabinete pastoral, no gabinete da igreja que eu atendo enquanto estou pastor aqui, que eu não sou pastor daqui, eu estou pastor aqui, né? Pastor aqui é Jesus, eu estou pastoreando aqui. Então recebo ali alguém que já, várias pessoas, pastor, eu estou vindo para cá, mas eu gostaria de dizer para o irmão que eu tenho os meus costumes, lá na cidade tal era assim, lá eu usava isso, lá eu era assim, lá eu era assim, eu quero, o senhor vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, porque senão eu não vou ficar. Eu olho e falo, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida, é o maior prazer recebê-lo aqui, só que a nossa igreja ela tem uma forma, e é o seguinte, o irmão vindo, a irmã vindo, vai encaixar na nossa, eu não posso encaixar na sua, porque daqui a pouco eu não terei uma igreja com identidade. É um monte de gente, cada um dirige do seu jeito, um era não sei o que, outro era não sei o que, outro usava isso, outro não usava. A igreja tem que ter uma forma, a gente precisa entrar nela. Os irmãos entenderam? E pesa sobre o profeta, pesa sobre a liderança ensinar isso. A coisa mais difícil é você ensinar. Mas, irmão, você não acabou de ouvir isso ontem, irmão, e está cometendo o mesmo erro. Aí eu me lembro do livro de Hebreus, capítulo 4, que o escritor de Hebreus, parece que ele está por aqui. Como assim? Porque ele falou assim, é o seguinte, a palavra que foi pregada para eles, foi a mesma que foi pregada para nós. Para nós a palavra funcionou. Para eles a palavra não funcionou. Por que para uns crentes a palavra funciona e para o outro a palavra não funciona? Aí o escritor Hebreus capítulo 4 responde, é porque ela não foi misturada com a fé. Se você não misturar a palavra com a fé e colocar em prática, vai ser igual o discurso do Bolsonaro ou qualquer outro político que eu não tenho preferência. Mas se é palavra de Deus, mistura com a fé, engole e diz, desceu amargando. Mas quando cair no seu ventre vai ser doce como o mel, porque é palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Está ruim, mas está bom, né? Não está ruim não, está bom, não é verdade? É assim mesmo a palavra de Deus. Então, eu estava lendo na revista Ultimato, uma revista lá de Viçosa, onde eu morei,
uma reportagem, não sei se foi o pastor Elber Len César que escreveu, já em saudosa memória. Ele escreveu o seguinte, que um cristão, um crente, presta atenção, com 10 anos de igreja, 10 anos de igreja, ele já escutou 800 sermões e 1.500 estudos bíblicos, com 10 anos, contando escola dominical e culto de doutrina. Então ele já ouviu 1.500 sermões ou estudos bíblicos e 800 sermões, com 10 anos de igreja. E ele disse o seguinte, uma triste coisa, depois de 1.500 estudos bíblicos e 800 sermões, você ainda encontra ele assentado na igreja de braço cruzado e praticando as mesmas coisas. Irmão, aqui é o seguinte, chega torto, o carpinteiro de Nazaré põe na forma. Ah, não, aquele que mentia agora mente menos, não é verdade? Não, aquele que mentia não mente mais. Aleluia. Aquele que falava muito agora não fala muito, porque ele sabe que ele tem uma língua e 2 ouvidos, para ouvir 2 vezes e falar uma só. E eu hoje de manhã já, bem cedo, bem pela madrugada, bem cedinho, um versículo que saltou ao meu coração foi Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Pode ficar tranquilo, está quase acabando, porque quando o negócio está meio estreito, a gente parece que o relógio, a gente quer que corre mais, né? Mas eu acho que está na bênção, não está, irmão? Sim ou não? Tem alguém recebendo aí? Diga um amém ou não? Só para ajudar o pregador? Está dizendo o seguinte, Tiago, capítulo 1, está escrito assim, olha o que está escrito. Versículo 21, pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Presta atenção, recebei com mansidão a palavra em vós o quê? Implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esta palavra que eu estou pregando aqui tem poder para salvar o ser humano, irmãos. Tem ou não tem? Está escrito lá. Coloca o versículo 22 agora, ô Montanha. Coloca lá. O que o 22 diz? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo, porque quem só ouve e não pratica, engana a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Acabou de ver o seu rosto no espelho, sai e não lembra mais da sua aparência. Pastor, onde o senhor arrumou esse versículo? Não é meu não, é do Tiago. Do Tiago, irmão de Jesus. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quem pega esta palavra e aplica no coração, será feliz naquilo que fizer. Aleluia. Pastor, como é que o senhor vai arrumar então, se o senhor prega e as pessoas não mudam? Eu achei um versículo que me consola bastante. Coloca para mim, Caleb. É o Caleb ou Montanha? Caleb. Ezequiel, capítulo de número 2. Esse versículo aí me dá um consolo no coração, e por isso eu não vou parar de pregar. E eu não estou dizendo que aqui que todo mundo é assim, não. Pode ter gente que ouve e não pratica, mas a nossa igreja é uma igreja abençoada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O que está escrito no livro de Ezequiel? Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1. O versículo, eu quero mesmo o versículo de número 5, é isso aí? Esquenta não, Caleb, a gente lê aqui. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 diz assim, olha. Filho do homem, disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deixa eu só te ensinar um negócio. Quando você for pregar nesse versículo, não fala que ele estava caído, em pecado, desanimado, não queria servir a Deus. Aí o Senhor falou com ele, filho do homem, põe de pé. Não, ele acabava de ter uma visão tão forte que ele não conseguiu ficar de pé. A glória foi tanto que ele foi para o chão. Quando ele foi para o chão, o Senhor falou, olha, faz o seguinte, fica de pé porque eu vou falar com você. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. 3, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel.
às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. A eles e seus pais praticaram contra, e eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e você vai falar com eles assim: assim diz o Senhor Jeová. Versículo 5. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. É mais ou menos igual a sua mãe falava quando você era menino: quer beber, bebe, não quer beber, não bebe. Se quiser, bem, se não quiser, amém. Pregar, eu estou pregando. Quer obedecer? Glória a Deus. Quer desobedecer? Não é problema meu. Mas vai saber que em cima deste púlpito passou um profeta para dizer que Deus está preparando uma igreja para levá-la para o céu. Aí, eu termino mesmo. Levo você a pensar numa coisa bastante interessante, que poderíamos falar no outro dia. A gente deu um arroxinho aqui com essa palavra, mas agora eu fico muito feliz. Eu estava lendo agora à tarde, olhando 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Escuta o que eu vou ler para você. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, eu vou encontrar um obreiro alegre. Quem que é esse obreiro alegre, pastor Jane? O irmão Paulo. Diga comigo, Paulo. Paulo está comemorando. Porque tem pessoa que ele só é emburrado. Você já viu como é que ele é? Você encontra com ele, é só, não, irmão, é assim mesmo. Ele se recusa a comemorar. O Paulo passava raiva, mas o Paulo também se alegrava. Amém, irmãos? Ô, glória. Prova para mim aí, pastor. Uma dó a gente não está conseguindo, mas a gente vai conseguir um dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Olha o que Paulo está dizendo. Pelo que também damos graças sem cessar. Espera aí. Eu dou graças a Deus, daí a pouco ele diz graças de novo, e diz outra vez graças a Deus, daí a pouco você encontra com ele está falando graças a Deus outra vez. Aí você me pergunta, pastor, por que o Paulo está tão alegre assim? Opa, conseguimos lá. Por que Paulo está tão alegre? Por isso também damos sem cessar graças a Deus. Aí tem um motivo, porque vocês receberam de nós a palavra da pregação, recebeu não como palavra de homem, mas recebeu como palavra de Deus, e ela está operando em vós que creram, coloca o 14, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios, ou melhor, não, o 14, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padeceste de vós próprios concidadãos, o mesmo que os judeus, e o que lhe fizeram a ele. Olha para cá, pode deixar nesse versículo aí. O que Paulo está falando? Estou feliz demais. Graças a Deus. Graças outra vez. Graças de novo. Por que, Paulo? Porque os irmãos da Tessalônica receberam a palavra com alegria, com reverência, com expectativa e com amor. Eu vou falar um negócio, irmãos, que eu estou falando em casa, em família, né? Só Deus e o povo estão ouvindo, né? Só para nós dois, o Deus e o povo. Para mim, como pregador, a coisa mais triste é você estar pregando e ter uma pessoa no celular. Você está pregando e tem uma pessoa conversando. Você está pregando e tem uma pessoa mexendo com o outro do lado. Isso é um desrespeito à palavra de Deus. Paulo está dizendo, eu dou graças porque vocês receberam a palavra com amor. Vocês receberam a palavra com carinho. Vocês receberam a palavra com alegria. Vocês receberam a palavra com reverência. Mas tem um negócio, olha o que Paulo está falando. Vocês só não receberam a palavra, vocês acolheram a palavra. Isto é, entrou aqui, deixou descer para o coração. Mas tem um outro detalhe, o final do versículo. Esta palavra atuou com eficácia na vida de vocês. Isto é, ela mudou a história de vocês. Vou falar o que eu já falei muitas vezes aqui. Vou repetir, vou usar o doutor Hudson que está ali, porque ele é médico,
e ele vai confirmar comigo. Você está sentindo uns trem, porque mineiro sente uns negócios esquisitos, não sabe o que é, fala, doutor, estou sentindo uns trem na barriga, não é verdade? A gente não fala assim, todo mundo fala esse negócio de trem, né? E tal, estou sentindo uns trem. Aí o doutor Hudson vai olhar a sua pressão arterial, vai olhar a sua temperatura, vai fazer um exame de anamnese, apertar a barriga, dói aqui? Não. Dói aqui? Aqui dói, doutor. Dói aqui? Não. Aqui dói. Ah, tá. Então tá bom. Aí fez um exame para você, fez um ultrassom, fez uma endoscopia, etc. E passou para você uma receita. Diga comigo, receita. Descobriu o que você estava sentindo e passou a receita. Você pega essa receita, vai na farmácia, se for em Itaparuba, minha filha tem uma farmácia lá. Então é o seguinte, já vou fazer propaganda, porque ela é crente e dizimista. Aqui em Ipanema você compra onde você sentir no coração. Eu acho que não tem ninguém aqui da igreja que tem farmácia. Se tiver, vão fazer propaganda. Então é o seguinte, pega lá na farmácia, compra os 4 ou 5 remedinhos, não é verdade? Compra lá o negócio que está dando dor na barriga, e não sei o quê, e vai comprando e tudo todo. Compra as caixinhas de remédio, traz para casa, ficou por R$ 189,60. O farmacêutico deu 10%, caiu para 162 e pouco e tal. Você levou, pôs lá na sua prateleira, o remédio está lá, sim ou não? Ok? Então você estava doente, você foi no médico, o médico descobriu o que você tinha, passou a receita, você comprou o remédio, e esse remédio está na sua prateleira. Todos os dias você passa em frente a esse remédio, todos os dias você entra e sai, você almoça, toma água, toma café, e todo dia você está passando em frente ao remédio, amém? Aí esse remédio vai fazer um efeito na sua vida maravilhoso, daqui a pouco você vai estar tranquilo, não é? Aí você encontra com o doutor Hudson, e o doutor disse, e aí, melhorou? Ele falou, doutor, na realidade aquele remédio não era para mim, ou melhor, um familiar encontra com o doutor Hudson, o doutor disse assim, e aquele parente seu que você trouxe aqui, ele melhorou com o remédio que eu dei? Aí você vai ter que dizer assim, ele morreu bem melhor com o remédio que o senhor receitou. Por quê? Porque foi no médico, descobriu o que tinha, comprou o remédio, levou para casa, mas não bebeu. Gosto da igreja, gosto do hino, gosto do pastor Jander, gosto da palavra, gosto de ouvir a pregação, gosto demais. Só não bebe o remédio, só não põe em prática, só não muda de vida, aí não tem jeito. Tem que beber o remédio. Porque tem uns remédios, irmão, vou falar um negócio com você. Tem uns remédios assim, uns remédios para tosse, eu esqueci como é que ele chama, um negócio não, mas é um docinho. Um melagrião, mel não é melagrião, eu falava melagrião, mas é mel e agrião, não é verdade? É que na roça a gente falava uns nomes esquisitos, menino, falava uns trens esquisitos, melagrião, né, e tal. Falava cacunda, falava de coque, tudo eu aprendi que não é cacunda, é coça, que de coque é de cócoras, é um monte de coisa que a gente aprende, não é verdade? Então é o seguinte, aquele mel e agrião, Marquinhos, dá vontade de abrir a tampa e não beber na colher não, filho, beber assim, ó, glu, 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 porque o trem é docinho demais. O tal de biotônico Fontoura, quando a gente morava na roça, dava vontade de beber de golada, porque não sei se tinha um gostinho de álcool, e você às vezes no passado tinha bebido, não é verdade? Não dá glória não, que eu vou achar que você bebia. Então é o seguinte, aí dá vontade de você beber glu, glu, glu. Mas, irmão, o tal de emoção Scott, na hora de beber, aí já era mais esquisito. Agora, eu não acredito muito em remédio muito docinho, eu prefiro um remedinho mais amargo. Para tosse, eu prefiro o Silomate, que eu trouxe para amargar aquele trem, meu Deus do céu. Eu prefiro injeção que dói, é melhor Bezetacil do que essas injeçãozinhas que isso não vale nada. Deus está querendo que você beba o remédio, ele é amargo, mas ele cura, ele tem poder para curar. Minha mãe está ali, ela queria dar os remédios para a gente, e a gente não queria beber, e falava, não vou beber senão que esse trem está amargando. O pai chegava e falava, não, vai beber sim. Não vou. Vai beber, meu filho, tem que beber, né, e tal. Não, não vou. Sentava no colo, não é verdade? E falava, pega o remédio, traz, não é verdade? Tampa o nariz, tampava, enfia uma colher no canto, põe uma colher no canto da boca e falava, dá para beber. Aí bebia, melava, molhava um bocado assim, você engolia, mas matava lombriga, você está vivo aqui. É isso que Deus quer fazer com você esta noite.
A palavra está meio amarga, bebe isso para a goela abaixo, deixa entrar no seu coração e saia daqui totalmente mudado. Dá um jeito de batizar, dá um jeito de entrar em comunhão, dá um jeito de botar a vida em ordem, dá um jeito de voltar a tomar santa ceia, dá um jeito de fazer a obra de Deus. Obreiro emburrado, bicudo, não sei o que, pastor não me vê. Que pastor não te vê, rapaz? Deus está te vendo. Faz a obra de Deus por aí afora, se envolva no reino de Deus. Amém? Se você voltar terça-feira é porque você tem muita fé. Tem alguém que pode dar um glória a Deus? Aleluia. Tem alguém que pode falar um amém aí? Xarope está meio amargoso, irmão, mas vai curar essa tosse espiritual da sua alma. Que bom, eu recebo esta palavra para mim esta noite. Aleluia. Então fica de pé dando glória. Se você recebe esta palavra como de Deus para a sua vida. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Fala Deus, canta, toca-me com brasa do altar, fala Deus, atendo ao teu mandar. Agradeça a Deus pela palavra. Senhor, eu quero te louvar esta noite, Senhor. Mesmo eu pregando, Senhor, eu fui o primeiro a receber a tua palavra. Não, eu quero que você ore. Eu quero ouvir, eu estou na Assembleia de Deus, eu quero ouvir você orar. Pode orar. Se você recebe a palavra, ora. Senhor, obrigado, Senhor. Nós estamos preparando uma igreja para ir para o céu, Senhor. Nós estamos pregando para uma igreja para ir para o céu. Obrigado, Senhor. Continue conosco nesta noite, no nome de Jesus. Quantos podem dizer comigo, graças a Deus? Assente-se. O JG vai cantar mais um louvor. E enquanto isso nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos para a obra de Deus. Os nossos visitantes não são constrangidos a contribuir. Se você sentir, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Então você pode contribuir para a obra do Senhor. Amém? A nossa Santa Ceia será domingo pela manhã. Vai ser uma manhã muito linda aqui, irmãos, o que Deus vai fazer. Tá bom? Deus abençoe. Pode cantar, meu irmão. Dá para vir aqui. Vou continuar em Jeremias. Deus, não há como descrever sua grandeza e seu poder. Não há outro igual a ti.
Se eu desço, eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro, lá o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra honra e glória dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Deus, não há como descrever sua grandeza e seu poder. Não há outro igual a ti. Se eu descer, eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro, lá o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra honra e glória dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer à casa do oleiro, lá o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra honra e glória dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Essa parte é fácil. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória para todo sempre. Amém. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória para todo sempre. Amém. Eu vou descer à casa do oleiro, lá o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra honra e glória dele. Eu vou descer pra Deus aparecer, para Deus aparecer. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus pela boa palavra que ouvimos e por tudo que o Senhor tem feito neste culto tão abençoado. Nós queremos agradecer os irmãos que estavam cooperando conosco, a família Gandhi, o Dr. Hudson, todos que acompanham, os nossos visitantes. Deus recompense a cada um de vocês. Amém? Irmãos, amanhã quarta-feira, amanhã é feriado, mas temos culto em todos os setores e a consagração já começa bem cedinho pela manhã, oração, consagração. Lembrando os irmãos que 5 horas já está em oração. Mas os irmãos nós convocamos todos a fazer um jejum amanhã e na quinta-feira, em prol da vida do pastor Jander, vai estar viajando e pregando sexta pela manhã, no Congresso de Gideões, em Camboriú.